Amados irmãos e irmãs, eu quero aproveitar esta primeira leitura, porque ela nos ensina um grande mistério. Satanás pede permissão a Deus para tentar Jó. E portanto, esse é um grande mistério, o mistério da tentação. Eu sei que para nós é difícil compreender o porquê que Deus permite isto. Mas se Deus permite, é porque um bem maior Ele pode tirar disso tudo. Mas enquanto lia-se a leitura, eu pensava comigo, até porque fizemos todo um acampamento sobre São Miguel Arcanjo. O demônio que quis ser igual a Deus, se rebelou, ainda tem que pedir permissão. Então olha que interessante, por mais que o demônio quisesse ser o Todo-Poderoso, poder fazer o que quisesse, mas esse relato mostra que até o demônio, para fazer qualquer coisa, tem que pedir permissão para quem? Para Deus. Ou seja, tudo está submetido a Deus. Até o mal, ele tem os seus limites. E eu volto à leitura que eu li com vocês no Rosário. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Não vai vir sobre Jó uma tentação que ele não possa suportar. Deus é fiel. Não permitirá, veja, não permitirá, se for uma tentação que ultrapasse as suas forças, não haverá permissão de Deus. E com certeza chega lá para Deus, Satanás querendo, eu quero fazer isso. Não, isso você não pode. Se Deus permitisse o diabo fazer o que ele quisesse, nós estávamos já mortos. Se Deus permitisse que o diabo fizesse o que ele quisesse, nós já estaríamos no inferno com ele. Deus não permite. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-las. Então isso é incrível. À medida que Deus permite o Satanás se aproximar de nós, à medida que Deus permite o demônio nos tentar, como Jesus passou por isso. Mas Deus nessa hora também nos dá os meios para suportar e o meio para sair dela. E com isso, nós não temos desculpa para cair na tentação. Olha que coisa bonita. Porque se não fosse isso, você poderia dizer, mas eu caí porque o Senhor permitiu. Só que como Ele permite, dando a força, dando os meios para você não cair, então ninguém aqui pode dizer para Deus, eu caí porque você permitiu a tentação. Não. Porque se você falar isso para Deus, Ele diria para você, mas eu dei tudo o que você precisava para você vencer essa tentação. Está entendendo, sim ou não? Por isso que quando você chega no confessionário, não tem jeito, você não pode botar a culpa em Deus e nem no demônio, você tem que botar a culpa em você mesmo. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Nunca você foi se confessar falando, por culpa do diabo.
Tem algumas pessoas que ainda confessam, falando que a culpa é do marido, que a culpa é não sei de quem. Mas a culpa é tua. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 3, diz: Considerai, irmãos, que é de suma alegria quando passais por diversas provações. Aí vem São Tiago e vai falar que é alegria quando você passa por provação. Jó, é alegria quando você passa por provação. Frei Gilson, é alegria quando você passa por provação. Quem fica alegre na provação aqui? Ih, ninguém levantou a mão. Você não fica alegre na aprovação? Mas São Tiago está dizendo, é de suma alegria quando passais por diversas provações. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. É por isso que Deus permite a provação. Provação produz paciência. E como você precisa de muita paciência, então precisa de muita provação. Quem está precisando de paciência na vida, levanta a mão. Então precisa de muita provação. Frei, mas eu quero a paciência sem aprovação. Não tem como. O que produz paciência é provação. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 7. É isso que constitui a vossa alegria. Apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível. Então veja, a sua fé precisa ser provada. E meus irmãos, não nos enganemos, nós estamos nessa terra para sermos provados. Você está passando pela prova para ver se você quer ir ao céu ou não. Toda essa vida nossa é uma prova. Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 4. Romanos 5, de 3 a 4. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações. Pois sabemos que a tribulação produz o quê? Paciência. Olha para quem está do seu lado e diga: tribulação produz paciência. E diga para ele assim: e a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. Gente, isso é maravilhoso. Jó, se você for provado, você vai ser paciente. E se você for paciente, você vai provar que você é fiel. E se você for fiel, você vai provar que você tem esperança. Então, nessa lógica, quanto mais provação, melhor. Vocês não gostaram, não. É por isso que os santos, nós não gostamos, é porque nós não somos santos. Quem não é santo pede bem-estar. Os santos pedem provações.
nós gostamos de pedir bem-estar para Deus. Padre Pio de Petreutina dizia que o sofrimento era o beijo de Deus na alma dele. E Padre Pio de Petreutina dizia: eu queria todos os sofrimentos do mundo para mim, só que eu só não peço isso porque eu temo estar sendo egoísta e estar privando as pessoas da sua salvação. Os santos têm consciência do que é provação. Nós queremos bem-estar. Só que bem-estar não produz paciência. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. A nossa presente tribulação momentânea, ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Por que Deus então permite o sofrimento? Por quê? Porque a nossa presente tribulação produz um peso eterno. É para isso que Deus permite. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13, na provação você tem que ter essa palavra presente na sua vida. Tudo posso naquele que me conforta. Diga comigo, tudo posso naquele que me conforta. Então nós precisamos de sofrimento. Nós precisamos ser trabalhados. Nós precisamos passar no fogo. Nós precisamos ser purificados. Romanos 8, 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, repita comigo, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então é por isso, irmãos e irmãs, que eu não tenho medo de sofrimento. Porque cada sofrimento produz peso de glória. Cada sofrimento produz peso de glória. Cada sofrimento produz paciência. Cada sofrimento produz fidelidade. É no sofrimento que você prova quem você é. A forma com que você sofre revela o tamanho da tua fé. Então quando você sofre reclamando, murmurando isso e aquilo, e veja como é que Jó passou por todo este sofrimento, perdendo amigos, perdendo riquezas, perdendo família, perdendo tudo. Hoje no final nós ouvimos: Deus deu, Deus tirou, nu eu vim para cá, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. Que nós aprendamos enfrentar as tentações. Então, de um lado temos Deus permitindo a tentação para que a gente cresça. Do outro lado, o demônio querendo que nós murmuremos. Se você deixar eu tentar Jó, você vai ver que ele vai deixar de ser fiel. O demônio quer testar também a nossa fidelidade a Deus. Hoje é um dia de teste para a sua vida. Você sabe o que vai acontecer hoje? Você não sabe o que lhe espera, meu querido. Ao sair desta igreja, você não sabe o que lhe espera. Mas para tudo que ali acontecer, Deus lhe dará a força para suportar. Deuteronômio, capítulo 8,
versículo 2. Deuteronômio 8:2. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te, para provar-te e para conhecer os sentimentos do teu coração. Para que Deus permite o sofrimento na sua vida? Para humilhar-te, para provar-te, para conhecer os sentimentos do teu coração e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Está entendendo, senhora? A última passagem que eu abro, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Atos dos Apóstolos 14, 22. Para que Deus permite você passar pela essa provação? Confirmavam as almas dos discípulos e os exortavam-nos a perseverar na fé. Você precisa perseverar na fé. Dizendo a eles que é necessário entrarmos no reino de Deus. Diga comigo, é necessário entrarmos no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus? Ah, é? É necessário entrarmos no reino de Deus por meio, diga comigo, por meio de muitas tribulações. Não tem jeito, meu irmão. Se alguém descobrir outro jeito, me avisa. Mas se bem que se você achar algum outro jeito, eu já tenho certeza que está o jeito errado. Por meio de tribulações. Quero ir para o céu? Quero. Então só tem um caminho, por meio da cruz. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amém? Diga comigo, Jesus, obrigado, porque na hora da tentação e na hora da provação, o Senhor nunca me abandonou. O Senhor é fiel. Eu que muitas vezes não fui fiel, mas eu peço a graça de enfrentar todas as tribulações com amor, com fé, com sabedoria. Amém.